Mas agora, com relação à vida, assim, a minha rotina, acho que é o que mais trouxe dificuldade, na verdade. É muito bom, assim, a minha vida financeira mudou totalmente. Hoje eu e a Mayara, minha esposa, a gente tá podendo realizar vários sonhos, estamos planejando vários sonhos, tudo por causa da grana que entrou. Mas na minha vida social não mudou nada, só que eu tenho alguns eventos com as pessoas, mas meus amigos são os mesmos de sempre, a igreja que eu vou é a mesma de sempre, as coisas que eu faço é a mesma de sempre, continuo indo jogar bola no centro esportivo do bairro mesmo, jogar vôlei, sabe, fazer tudo isso. Mas uma coisa que eu sinto e que acaba sendo meio que um problema é que a minha agenda tá muito mais lotada. E aí as pessoas começam a achar que eu fiquei nojento por eu não estar mais disponível como eu era antes. Então, por exemplo, antes, não tinha nada à noite. Até tinha, porque eu fazia renda extra, dava aula e tal. Mas hoje, a maioria dos meus compromissos é à noite. Viagem de fim de semana. Então, recebo mensagem toda hora. Pô, Duda, depois você ficou famoso, você não veio mais aqui em casa. Pô, nem na casa da minha mãe eu tô conseguindo ir. Então, as pessoas não entendem que a nossa agenda muda e ela acha que a gente tá com outras prioridades que não são mais as pessoas de sempre. Sem contar que, quando você ficar famoso, um monte de gente que nunca fez questão de você visitar, agora quer que visite. Então, assim, eu dou prioridade pra quem sempre foi meu amigo ponta firme. Mas até pra esses, por causa das agendas. Por exemplo, esses dias uma amiga mandou: pô, Duda, faz mais de 7 meses que vocês não vêm aqui em casa, né? Tenta vir um fim de semana. Só que tem um monte de gente querendo que a gente vá. E aí você pega congresso de sábado, viagem de fim de semana, podcast, reunião e o caramba. Então, eu senti que a minha agenda diminuiu, né? A minha disponibilidade. E com isso, as pessoas que sempre caminharam comigo estão achando que eu mudei, quando na verdade foi a minha disponibilidade de tempo. E é algo que eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tô começando a falar mais não, pra eu poder ter essa vida social com os amigos, a galera, mais tempo com a minha esposa e tal, né? Então, é uma das coisas que mudaram assim. Mas de resto, na essência, né? Duda, e agora você tem dinheiro? Mesma coisa, eu tô com a mesma roupa. Essa calça eu tenho há anos, essa blusa aqui da Renner, eu tenho faz uns 8 anos, minhas camisetinhas tudo igual, né? Então, nada que o dinheiro tenha mudado e agora, nossa, você é outra pessoa, hein, Duda? O primo pobre, então, não é pobre? Nada, já tô faz tempo. Cara, desde o começo, no primeiro ano que o meu canal estourou, eu já comecei a ganhar grana. Já tava num resultado excelente financeiramente quando você começou a ensinar as outras pessoas? Tá, ó. A minha vida, eu sempre fui CLT. Trabalhei por 19 anos como CLT. E com o quê? Cara, auxiliar de escritório. Ah, um monte de coisa. Como CLT, assim, eu fui estagiário. Eu trabalho desde os 9 anos, vendendo gelinho, pipa, rabiola. Aí eu comecei a trabalhar formalmente mesmo, como menor aprendiz, estagiário. Aí comecei a trabalhar como voluntário de violão, dando aula de violão numa escola. A escola me contratou, eu virei auxiliar de escritório, assistente administrativo, depois fui para uma outra escola e continuei como assistente administrativo. Então, a vida inteira eu trabalhei como CLT numa função que paga pouco. Nunca ganhei mais de, sabe, 5 pau. Não, isso era um sonho para mim. Só que eu sempre fui muito bom de fazer renda extra. E aí é um ponto que eu acho interessante na sua pergunta, porque hoje eu tô rico. Eu já fiz vídeo lá falando quanto que eu ganho do YouTube e tal, mas hoje eu tenho uma grana que eu nunca imaginei que eu teria na minha vida. O que é ser rico pra você? Tá, então vamos fazer a diferença entre o que é pobre e o que é rico pra gente me encaixar antes de ter meu canal. O que é o pobre? Na minha concepção, o pobre é a pessoa que tá toda endividada, é a pessoa que não tem dinheiro nenhum investido no banco, na poupança, num CDB, ações, qualquer coisa, não tem dinheiro nenhum, e ela trabalha o mês inteiro só pra pagar boleto. Tá. Isso é o estado, a situação de um pobre pra mim. E tem gente nessa situação que ganha 5, 10, 20 mil. Tem gente de todo tipo que tá assim, todo endividado, não tem dinheiro nenhum investido e trabalha o mês inteiro para pagar boleto. Perfeito. Beleza, então esse é o pobre, pra mim. Só que aí tem uma divisão que eu faço, o pobre que tá ferrado, o pobre que tá todo cagado, o pobre que tá lascado e o pobre que tá ok. Eu sou pobre, não tenho uma grana violenta. Pobre dentro do seu conceito. Ou seja, de repente o cara mora bem, come bem, tem um carro legal, só que se a renda parar de entrar, aí lascou. Desmorona todo o castelo. Isso, por quê? Porque ele não tem dinheiro nenhum investido. Só que é o pobre, porque aí a gente vai ter diferentes tipos de pobre. Até tem classe A, B, C, D e E, tem a extrema pobreza. Qual que é o objetivo do meu canal? O meu canal não é transformar ninguém em milionário. Se conseguir, maravilha, vou ficar feliz pra caramba. Mas o objetivo do meu canal é fazer com que as pessoas consigam ter a vida de qualidade que eu tinha antes de ter meu canal. E eu era um cara CLT que ganhava 3 pau e tinha família pra sustentar, financiamento, carro, tinha um monte de coisa. Nunca me meti numa dívida.
A minha única dívida na vida foi o financiamento do apartamento que eu moro até hoje em Osasco. Meu carro eu pagava à vista. Só que como? Renda extra. Então, como que era a minha situação antes de ter meu canal? Eu era um cara CLT que trabalhava horário comercial e a minha jornada era maior que a normal, porque a gente trabalha 8 horas por dia. O meu é aquele que você trabalha 8 horas e 48 e tem 1 hora e 12 de almoço. Trabalhava pra caramba, só que além disso eu tinha 6 outras fontes de renda. Então, eu dava aula de música, que a minha formação é como músico. Eu tinha um canal no YouTube de música, que me dava ali $80, $100 por mês, mas dava um trampo do caramba. Nunca tive equipe, né? Então fazia isso. Eu aprendi a fazer site no YouTube, então eu fazia site. Querendo ou não, tinha madrugada que eu fazia um site inteiro, ganhava 400 conto, 500 conto. Só que aí você pensa, pra alguém que ganha 3 mil, pô, já é uma grana. 20%. Né? Aí além disso, eu também editava vídeo, porque eu fiz produção audiovisual. Eu tinha uma banda de casamento, porque eu sabia tocar, então criei uma banda de casamento, e eu alugava equipamentos de som nos casamentos para ganhar uma grana a mais. Então, entende? Eu era um CLT como todo mundo é. Só que eu tinha outras 6 fontes de renda que faziam eu trabalhar que nem uma mula, como quase ninguém faz. É isso aí. Né? Então, por isso que um dos pilares do meu canal hoje é a renda extra. E eu continuo tendo renda extra até hoje. Depois a gente pode falar sobre isso, né? Se renda extra é coisa de pobre ou não. Então, qual que era a minha vida? Um cara CLT, que ganhava um salário baixo, levava a marmita, ia de trem pro trabalho, só que eu fazia várias outras coisas para aumentar a minha grana. Com isso, eu nunca tive que parcelar nada no cartão de crédito, eu nunca me meti numa dívida, eu já tinha um apartamento que tava 60%, 70% quitado. Eu tinha um carro que estava quitado. Eu ia viajar com a minha esposa, às vezes pro Nordeste, já fizemos viagem internacional. Como, Duda? Caramba, velho, você é louco? Não bate essa conta, você é um assalariado CLT que ganha 3 pau. Renda extra. Muita renda extra. Eu fazia coisa pra caramba, eu saía do meu trabalho, eu ia dar aula particular de música na freguesia, não sei onde. Eu chegava em casa às 10, tinha que editar vídeo pro meu canal de música. E isso é o que eu faço no meu canal hoje. Por isso que eu falei, eu não tô aqui pra falar que ninguém vai ficar milionário. E nem que vai ficar tão rico quanto eu. Mas você pode ser uma pessoa que tem a mesma qualidade de vida que eu tinha, sem ter grana entrando por causa de um canal famoso. Entende? Então essa é a diferença. Essa era a minha vida. Aí, quando surgiu o meu canal, porque assim, eu não era rico no sentido de ter muito dinheiro investido, nem nada. Eu tinha pouca grana, tal. Até juntei uma boa grana desde a minha adolescência lá, mas só que aí eu gastei no casamento, gastei com a entrada do apartamento que eu morava e tal. Só que eu não tinha um baita investimento e eu não sabia nada sobre investir. Aí, com o surgimento do canal Primo Pobre, eu comecei a falar o que deu certo a vida inteira pra mim, porque assim, a educação financeira ela é um tripé. É você saber ganhar dinheiro, você saber usar o dinheiro com inteligência e você saber multiplicar o seu dinheiro. Eu sempre fui muito bom nas 2 primeiras, mas nunca manjei nada de investir. Então eu comecei o canal falando do que eu sabia. Galera, que era renda extra. Renda extra e não ter vida de ostentação. Porque é a simplicidade que vai fazer com que você consiga conquistar sua casa, ter um carro quitado, não fazer dívida, não ter uma fatura de R$1.200 no cartão de crédito, poder viajar, né? Então a organização ali sempre foi muito boa. Aí com o surgimento do canal, aí eu comecei a ganhar um valor mais expressivo. Só que aí, não mudou com relação ao que era antes, só que a minha conta bancária muda. E agora a gente pode realizar nossos sonhos de ter uma casa. Eu já sabia, tendo financiado o meu AP ali em Osasco, eu não ia morar ali a vida inteira. Só que eu quis dar um primeiro passo, casei, mudei pra lá. Eu sabia que algum dia eu ia ter a minha casa top mesmo, uma casa maior, com piscina, que é um sonho da maioria das pessoas, né? Então é o que eu queria. O canal acelerou muito isso, porque isso é algo que eu pensava para 10, 15 anos. Já tô construindo minha casa, porque a grana que tá entrando agora com o meu canal, que é muito maior do que o que eu tinha com CLT e minhas vendas extra, possibilitou eu acelerar algo que, cara, eu ia conquistar isso. Não é por causa do meu canal que eu tenho, só que eu ia demorar muito mais, então o dinheiro acelerou esse processo, né? Mas eu acho que o ponto mais importante é esse. Eu nunca fui um pobre ferrado. Eu era uma pessoa que não tem um salário de 5 pau, 10 pau, 20 pau, só que eu não tinha dívida, eu tava começando ali na poupancinha a botar uma grana todo mês e eu não trabalhava o mês inteiro para pagar boleto, que é o que o Pai Rico, Pai Pobre fala da corrida dos ratos no livro dele, né? O que é a corrida dos ratos? É tipo aquele ratinho que fica rodando numa roda lá, né? Que fica girando e não sai do lugar. Então você trabalha para ganhar dinheiro, para pagar boleto, para ficar sem nada.
pra ganhar salário no 5º dia útil, pra pagar os boletos, pra ficar sem nada. Sabe, é a vida, isso é uma vida pobre pra mim. E isso eu não tinha, mesmo antes de ter meu canal. O dinheiro que caía no 5º dia útil, por eu ser uma pessoa simples, era pra eu curtir com a minha esposa e conquistar sonhos. E o próximo ia ser a construção da nossa casa, que agora a gente já tá construindo, né? Cara, eu sou 100% a favor de as pessoas terem casa própria. E essa é uma opinião que eu acabo divergindo da maioria dos outros youtubers, principalmente depois da pandemia, que virou moda falar de casa de aluguel, né? Só que tem alguns pontos aqui que é assim. A pessoa chega e fala assim, eu vou comprar uma casa. Aí você pensa, caramba, o cara vai pagar 300 mil. Só que a gente tá falando pra pobre. Pobre nenhum compra casa à vista. Ele vai financiar uma casa. Isso. E aí, então, você pensa assim, pro pobre hoje, é mais barato você comprar uma casa e pagar a parcela todo mês do que você alugar. O programa Minha Casa Minha Vida, que é o programa do governo que ajuda os mais pobres a comprar o primeiro imóvel, ele é para quem tem uma renda familiar de até 8 mil. E se você tiver uma renda familiar de até 8 mil, você consegue financiar um apartamento, que pode ser até 350 mil, com juros quase 3 vezes mais baratos do que quem não entra no financiamento pelo programa. Então, pelo Minha Casa Minha Vida, você vai fazer 4, a partir de 4. Aí, quanto mais você ganha, mais vai subindo. A partir de 4, não entendi. 4%. Ah, 4% ao ano. Isso. É bem mais baixo o valor dos juros pelo programa Minha Casa Minha Vida, vai ser juros a partir de 4%, e quem não entra no programa ou não quer entrar no programa, aí vai ser em média 9, 10% hoje. Então é mais do que o dobro. Pensando nisso, qualquer apartamento que você achar aí de 200, 250, 300, até 350 mil, se você entrar pelo programa, os juros que você vai pagar ali, mais baixos, vai gerar uma parcela que é mais baixa do que o valor de um aluguel naquele mesmo imóvel que você está morando. Só que aí é o ponto, que um monte de gente tira coisa de contexto que eu falo. Isso é para pobre dentro do Minha Casa Minha Vida. Não estou falando de rico que quer comprar uma casa de 500 mil. Aí o cálculo é totalmente outro. Mas ainda assim eu sou a favor de comprar casa própria. Porque todo mundo quer ter. Cara, não tem nenhum livro de educação financeira que fala pra você não ter, e não tem nenhum influenciador famoso de finanças que não tenha várias. Primo Rico tem, Natália Arcuri tem, Gustavo Cerbasi tem, Bruno Perini tem. Então assim, não faz sentido. Pensa comigo, ô Ventura. Imagina que você tem uma fortuna de 100 milhões de reais. Você acha que você vai morar numa casa alugada que o dono fala que você não pode botar o móvel que você quer? Uhum. Você acha que você não vai querer ter a liberdade de repente tua esposa falou, amor, tô com vontade de trocar todos os móveis. Desculpa, bem, não pode, porque essa casa não é nossa, a gente mora de aluguel. Faz sentido. E você não tem liberdade quando você mora de aluguel. Então não faz sentido um cara multimilionário ter essa restrição, principalmente a mulher que gosta mais de mexer na casa e tal. Você acha que o cara vai falar, desculpa, bem, a gente tem 100 milhões, mas eu não posso mexer nessa parede porque a casa não é nossa? Né? Então todos têm. E aí se você for ver, o Segredos da Mente Milionária é a favor de ter casa própria, o Homem Mais Rico da Babilônia fala claramente para ter casa própria, a psicologia financeira fala, e o cara fala, cara, eu prefiro muito mais ter... Porque é isso, nem tudo é finanças. Às vezes o cara quer ter a paz de ter a casa dele, você quer ter uma casa tua, né? Então, tem cara que vive de aluguel, mas ele tem vários imóveis, porque é bom e valoriza. Então assim, se a pessoa fala, se você fosse multimilionário, você teria? Claro. Se sendo pobre eu quero ter, se eu fosse rico também não ia querer ter. E não só uma, mas várias. Né? Então, mas trazendo para o contexto do meu canal, se você financiar pelo Minha Casa Minha Vida, é o exemplo do meu apartamento, onde eu moro lá em Osasco. A minha parcela começou 1.300 e ela caía um pouco todo mês. O valor do aluguel ele vai aumentando. E chegou uma hora que a minha parcela estava 1.200, do meu AP, que vai ser meu quando eu quitar, já quitei. E o aluguel de quem morava lá era 1.700. Então a pessoa fala muito assim, não, é melhor você alugar e o resto do dinheiro você investe. Que resto do dinheiro? Se a parcela do financiamento é mais barata que a do aluguel. Entende? Só que aí é isso, é o meu contexto, pobre, Minha Casa Minha Vida. E aí, por mais que você chegue e pense assim, Duda, mas e se o cara não é Minha Casa Minha Vida, ele quer comprar uma casa de $500 mil? Aí os juros vão ser mais altos. O aluguel tende a ser mais barato nesse caso. Só que o problema é que, vamos supor, o aluguel de uma casa de $500 mil tá 4 pau por mês. O financiamento tá 6. Só que o financiamento ele cai todo mês. E o aluguel sobe todo ano. Então, querendo ou não, daqui a 3, 4 anos já vai empatar. E a partir dali começou a ferrar.
Porque o financiamento tá mais barato e o aluguel aumenta ano após ano. Então é uma loucura. E aí uma outra reflexão que eu trago. Primeiro é essa. Todos os livros best-seller de finanças falam pra ter casa. Segundo, o que você não pode é fazer asneira. Querer meter o louco e comprar uma casa que não tá no teu nível. Aí é burrice. Eu tô falando pra você comprar uma casa, não pra você ser burro. Porque tem gente que compra a casa fazendo burrice. O cara compromete todo o salário dele. Se bem que nem dá, porque tem que ser 1/3 do salário, o valor da parcela. Mas o cara quer dar um passo. Pô, eu já tenho dinheiro desde 2021. Por que eu tô morando em Osasco ainda? Porque eu tô morando, tá lá meu AP, velho. Tá de boa, tá quitado. Tô juntando dinheiro pra construir minha casa. Não vou meter o louco e já querer me endividar porque agora meu salário aumentou. Então, é um pensamento que as pessoas têm que entender também, né? Não fazer burrice na compra da sua casa. E aí o ponto que mais me pega é o seguinte, ô Ventura, pensa assim, por que o aluguel aumenta todo ano? Primeiro, porque o dono da casa não vai querer você 10 anos pagando a mesma coisa, ele quer que aumente todo ano, tudo aumenta, a inflação aumenta, ele quer que o que você paga pra ele também aumente. Então, mas esse é um ponto que eu falo que quem aluga perde. Por quê? Por que o aluguel, em 99% dos casos, aumenta? Porque o imóvel tá ficando mais caro. Isso, mas essa é a primeira linha. O imóvel tá ficando mais caro, o aluguel vai aumentar. Só que você vê como o cara que aluga se ferra. Porque ele tá pagando mais caro e ele tá deixando de ter um imóvel que valoriza. Sim, enquanto o dono do imóvel, ele tá ganhando mais de quem tá alugando e ele tá tendo um imóvel que tá cada vez mais caro. Por isso que eu falo que quem aluga se ferra 2 vezes. Porque paga mais e porque perde a oportunidade de ter um imóvel que tá valorizando. Mas acontece, quer ver? Às vezes a pessoa fala assim, Duda, mas tem imóvel que desvaloriza. Tem. Só que é tipo Bitcoin. Altas e baixas, mas sempre subindo. Mas você vê, é mais um ponto para você ter imóvel. E aí, para quem não tem dinheiro para comprar um imóvel, para investir, porque assim, uma coisa é você comprar um imóvel para morar, que é o que eu falo no canal. Que é importante. Para você ter um lugar onde cair morto. Que é o que o cara fala no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Tem um lugar que vai dar paz para você e para tua família, um próprio teto, né? Então isso eu acho muito bom. A partir daí, eu também acho legal você investir em imóveis. Pô, tem cara que tem centenas de imóveis, tem gente que tem dezenas de imóveis, e o bagulho valoriza. Mano. É muito bom, e um negócio importante também é que o espaço, o terreno é cada vez mais escasso. Principalmente em cidades grandes. Você não acha mais terreno em qualquer lugar aqui. E quando acha, o cara tá metendo a faca.